Em Sociologia, na semana 16 de 2020, nós vamos continuar com o assunto Somos Todos Cidadãos do Mundo. E aí a gente vai falar algo que acontece no mundo e que faz parte dessa cidadania ou não cidadania, que é a ética e a corrupção. A corrupção ela é um fenômeno sociopolítico e econômico que hoje ele está presente em todos os países, que é algo que cria uma instabilidade política e prejudica a democracia. Países onde tem casos graves de corrupção afastam investidores, desestimulam a criação e o desenvolvimento de empresas e, principalmente, atrapalha a economia daquele país. A corrupção, de acordo com Aurélio, significa ato ou efeito de corromper-se, decomposição, devassidão, depravação, suborno, peita, que é quando eu aceito algum tipo de troca, de valores em troca, né? Então, nós podemos considerar a corrupção como um ato de se utilizar indevidamente de uma posição que eu estou para obter vantagens, ou mesmo para realizar alguma ação que é considerada ilegal diante das leis, né? A corrupção pode acontecer em várias situações do dia a dia, mas ela é muito relacionada à política. E é por isso que esse campo é o mais associado quando a gente fala em corrupção. A gente pensa corrupção, a gente já pensa na política, né? No caso da política, a corrupção está ligada ao quê? Ao suborno, ou seja, as pessoas se utilizam do seu cargo para exigir dinheiro, benefícios de alguma pessoa, né? Por exemplo, um prefeito exige um suborno para realizar uma construção de alguma coisa, por exemplo. Então, ele está sendo corrupto. E vamos entender essa origem desse conceito de cidadania. Segundo o cientista político Fernando Filgueiras, da Universidade Federal de Minas Gerais, esse termo surgiu nas civilizações antigas clássicas, né, grego e romana. A noção de corrupção ela estava ligada à ideia de putrefação, de destruição, de algo degenerado, né? Tanto é que a palavra latina corrumpere, ou a grega diaptora, indicava o corrompimento no sentido de um organismo vivo, né? Que ele é atacado por uma doença ou pelo envelhecimento de uma rocha destruída, por exemplo. Um corpo que é atacado por uma doença, ele vai se degenerando, ele vai putrefando, né? Ele vai se destruindo. Já para Aristóteles, a corrupção era típica do mundo sublunar. Isto é, o mundo terreno existente abaixo das esferas celestes, né? Para Aristóteles, tudo que não era terreno era perfeito e eterno. Então, não podia ser alvo de corrupção. No entanto, os seres humanos, né, estão sujeitos à corrupção, né, porque são terrenos, e isso é que influenciou profundamente a noção da organização política das civilizações grego e romana, né? Então, houve uma transposição no conceito de corrupção, né, aplicado para o lado físico e biológico, e passou a ser aplicado para o lado humano e político, tá? E aí, esse político, esse sociólogo, ele fala, se a política é a arte da cidade, né, da vida na cidade, um corpo social, para que ela não se degenerasse, para que ela não, era necessário que os seres humanos estivessem pautados na razão e nas virtudes, né, como coragem, honestidade, prudência. Então, se falta essas virtudes, essa razão, o ser humano se corrompe, né, e pode chegar a tragédias, né, catástrofes. E com relação à corrupção nesse mundo globalizado, então, assim, uma das maiores dificuldades para o exercício de uma política hoje, nesse mundo integrado, globalizado, está relacionado diretamente às práticas ilícitas, né? Favorecimento de grandes corporações, né? Lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, conexões com máfia, associações criminosas. A corrupção nesse nível é percebida, mas nem sempre ela é investigada. Isso porque a rede de esquemas ilegais
que movimenta isso aí, tudo é incalculável. O que tem hoje nesse mundo contemporâneo é uma espécie de tolerância. As pessoas toleram essa corrupção, desde que o sistema político corrupto não fuja com a obrigação da satisfação dos interesses e das necessidades da população. Ou seja, o político pode ser corrupto, contanto que ele faça o trabalho dele e não prejudique, teoricamente, a população, ele pode ser corrupto, ele pode levar vantagem, entendeu? Existe essa sensação, né? E aí existem vários nomes, várias designações ou várias formas de se ter corrupção. O primeiro deles é o suborno, que é o crime de corrupção ativa, né? Que a gente pode dizer que é o ato delituoso de quem, no exercício da sua função, cargo público, né, exige ou aceita qualquer vantagem ou recompensa para faltar o cumprimento do seu dever praticado ou se abstendo de praticar certo ato em prejuízo do terceiro. Então, se eu levar vantagem, eu vou ser subornado, eu sou um juiz, eu vou agir de forma que não prejudique da forma correta. Na política, é basicamente a compra de benefícios, como, por exemplo, compra de votos para garantir a vitória de determinado candidato, né? Isso pode não ser em dinheiro, né? Pode ser em algum benefício, um presente, né? Também ocorre o suborno quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos determinado favor de um órgão específico, ele paga ou presenteia o profissional responsável por aquele estabelecimento para que esse haja ilegalmente a fim de beneficiar ou não prejudicar. Então, esse é o suborno. Nós temos a fraude. A fraude é um ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outra pessoa, ou de não cumprir determinado dever, né? É logro. É a falsificação de marcas e produtos industriais de documentos, a introdução clandestina de mercadorias estrangeiras sem o pagamento dos devidos tributos à alfândega, má fé praticada com o objetivo de enganar ou prejudicar alguém, engano, ato ou comportamento ilícito e punível por lei. Por exemplo, fraude. Acontece muito fraude de filmes, né, que a gente compra lá no camelô, lá na feira, né, eles são falsificados, roupas falsificadas, calçados falsificados, que a pessoa que é dona daquela marca, ela não recebe com isso. Então, isso é fraude. Nós temos um outro tipo de crime, que é a extorsão. Extorquir é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, atitude, através de uma ameaça ou violência, com a intenção de obter uma vantagem, uma recompensa ou lucro. Temos também a apropriação indébita, né? Que consiste o quê? Em me apoderar de alguma coisa que não é minha, sem o consentimento do próprio. Por exemplo, eu vou lá, pego o lanche do meu colega, como, então eu fiz uma apropriação indébita, né? Eu tenho ainda o nepotismo. Nepotismo é uma palavra que vem do latim, da palavra nepos, que é sobrinho, ou nepotes, que é neto. Então, no primeiro século da era cristã, os parentes dos papas eram agraciados com algumas vantagens, né? Pela administração pública do Império Romano, ou cargos ligados ao clero. Daí o termo nepotismo passou a ser empregado para designar o favorecimento de parentes na administração pública. Por exemplo, eu sou um deputado e eu coloco parentes com benefício, né? Então, isso eu estou praticando nepotismo. É uma prática criminosa de favorecer parentes ou pessoas próximas para a ocupação de cargos públicos, né? Pode causar prejuízo ao bem público, pois normalmente essa nomeação ocorre não através da competência, né, ou pela formação da pessoa, mas pelo interesse de laço de parentesco. Aí eu tenho o tráfico de influências, né, que seria o quê? Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir um ato praticado por um funcionário público no exercício. Então, por exemplo, eu trabalho num órgão público e eu posso cobrar, né, para que eu pratique, né, alguma coisa dentro do meu cargo, né? Também
nós temos a corrupção que é conhecida, principalmente no Brasil, como jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro ele surgiu em 1946, quando o Brasil estava recebendo muitos estrangeiros para cá, porque ele precisava de mão de obra, principalmente para a agricultura. E aí, quem chegasse no Brasil e falasse que trabalhava na lavoura, que era funcionário agrícola, ele tinha mais chance de conseguir seu visto. E o médico, ele chegou aqui e ele falou assim, não, então coloca aí que eu sou da agricultura, né? E dá um jeitinho aí, coloca aí. Então foi a primeira vez que começou-se a falar sobre o jeitinho brasileiro, né? Mas ele foi registrado pela primeira vez em 1982. Que é a prática de conseguir algo ou burlar regras de maneira ardilosa ou improvisada. Vamos citar algumas situações onde ocorre, que a gente pode falar corrupção no dia a dia. Copiar respostas do colega, a típica cola, né? Assinar o nome num trabalho, sendo que eu nem participei daquele determinado trabalho, tá? Furar fila, né? Também dar ou aceitar o troco errado, né? Comprar produtos falsificados, falsificar documento como uma carteirinha de estudante, não dar nota fiscal, tentar subornar o guarda para evitar multas, roubar o sinal de TV a cabo, o gato, né? Não declarar imposto de renda. Então, a gente tem uma série de atitudes que são corrupção, que acontecem no dia a dia e que às vezes a gente acha que não é um problema, mas que na verdade é um problema.